Robôs inteligentes, sistemas autônomos e algoritmos complexos. Provavelmente você já assistiu a algum filme como Vingadores: A Era de Ultron, Ex Machina ou Her, que falam sobre as implicações da inteligência artificial na sociedade. Mas quais devem ser os impactos da inteligência artificial no nosso dia a dia, nas nossas vidas? E será que é possível garantir que a inteligência artificial seja usada de forma responsável? Eu sou Samu Strazer. Eu sou a Miviki. Esse texto foi escrito por uma inteligência artificial e é sobre elas que a gente vai falar hoje no programa. Pode ser? Pode ser? É isso aí, a gente vai falar sobre inteligência artificial e quando a gente foi escrever esse programa, a Vicky teve uma ideia genial, falou: Samu, fala pro chat GPT escrever a nossa introdução. E bizarro que ele escreveu certinho, né, Vicky? Fez. E o que eu achei mais engraçado, assim, porque eu fico muito impressionada com o que o ChatGPT consegue fazer, Samu. Eu me impressiono muito. Inclusive, foi o Samu que me mostrou o ChatGPT e tudo que ele faz eu fico: meu Deus! Impressionante, galera. Eu coloquei uma escalada, né, uma introdução de outro programa que a gente fez e falei para ele: aprenda esse padrão. E aí pedi para ele escrever sobre inteligência artificial no mesmo padrão, utilizando alguns filmes de exemplo. E ele escreveu, cara. Exato. E se a gente for parar para pegar, teoricamente, é isso que a inteligência artificial faz, né? Ela aprende. Então, assim, ela não sabia fazer uma escalada, aí você mostrou para ela como é que funciona e ela montou uma escalada pra gente. Nossa, pode ser personalizado, cara. E uma coisa que eu fico pensando, Samuel, será que professores sabem disso? Nossa. Porque quantas crianças e adolescentes não devem estar usando Não, o já ChatGPT era. para escrever, Já para fazer era. tudo, né? Porque ele escreve, então se você precisar de uma redação, olha eu, ser um jovem não sabia. Não, muda de assunto. Mas os professores, eles vão ter que agora usar a criatividade. Acho que mais do que nunca uma apresentação oral vai ser necessária. Exato. Entendeu? Porque o ChatGPT dá ali, escreve Tudo pra você pronto. o que é. E Agora, contas também, né? Então, assim, para qualquer matéria dá pra usar. Exatamente. Inclusive no trabalho dá pra usar, porque a gente usou hoje. A gente usou hoje no trabalho. Mas ela é uma inteligência artificial que ainda é uma ferramenta, né? Sim, sim. Mas, Vicky, quando a gente fala de inteligência artificial, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Um filme, alguma coisa que você viu? Se for, assim, a primeira coisa é o filme, aí, né, inteligência, ou IA, né, em português, inteligência artificial. O filme do Spielberg, se eu não me engano, é de 2001, se eu não me engano. E esse filme eu acho que me marcou muito, assim, eu era criança quando esse filme saiu, mas eu lembro que ele passava repetida, e Nossa, continua ele é passando, muito né, popular. repetidamente na televisão. E mais recentemente, eu não lembro se foi no começo desse ano ou no final do ano passado, eu assisti esse filme de novo e eu chorei de novo. Nossa. Porque é muito triste, gente. É muito triste esse filme. Então, porque ele remonta a um lance do Pinóquio, né? Que ele queria ser um menino de verdade, e tal. Só que é uma máquina. Só que é uma máquina que você sente uma empatia por ela. Exato. Tem o David, né? Que é o protagonista. E a gente fica... Gente, alguém salva o David, pelo amor de Deus, que ele fica sofrendo pela eternidade. Mas e pra você, Samu? O que vem na sua mente? Olha, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Exterminador do Futuro. Outro clássico. Outro clássico, porque a Skynet eu acho que é um pesadelo para muita gente. Muita gente tem muito medo de inteligência artificial por causa desse filme, entendeu? E acho que é o grande medo da humanidade, né? Que a inteligência artificial se volte contra a gente. É Matrix, né? As máquinas dominando o mundo. E só pra gente tentar entender, então, um pouquinho, como é que funciona, né? Uma inteligência artificial. Então, é um computador, né? Isso é ciência da computação. Então, são as máquinas, só que elas são programadas para entender como a gente funciona. Então, assim, elas são programadas para funcionar como o pensamento, como a cabeça de um ser humano funcionaria. Basicamente é isso? É exatamente isso. Inclusive, a computação e a inteligência artificial, ela nasceu com o Alan Turing, né, na Segunda Guerra Mundial.
Ele criou um computador ali para decifrar os códigos secretos nazistas e tal. E ele queria muito inventar essa máquina aí, que pensasse entendesse como o ser humano pensa, né? E em certo nível ele conseguiu, deu um pontapé inicial ali, e até hoje, a gente usa o teste de Turing para ver se uma inteligência artificial ela é boa, qual é o nível dela, né? Porque esse teste de Turing é conhecido também como o jogo da imitação, que é um filme de 2014. Um filme, verdade. Né, que conta a história, né, do Turing e como ele criou e tal, essa máquina que decodificava. E ele tinha essa intenção. Inclusive, eu fui dar uma pesquisada sobre os conceitos de inteligência artificial, caí no site da IBM, que é uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo, responsável por construir o primeiro computador que ganhou de um humano no xadrez. Já falei dessa história aqui, o Deep Blue, que ganhou do Kasparov. Uhum. Né? E a IBM, lá no site dela, fala que é basicamente a inteligência artificial, o objetivo é fazer um computador que pense como um ser humano. Exato. E a gente fica assim, mas por que seres humanos precisam fazer isso? Seres humanos fazem coisas muito absurdas, mas uma grande questão seria para a solução de problemas. Então, por exemplo, às vezes para um grupo de pessoas pensar em uma solução para uma empresa, decidir, tomar decisões, precisa de uma série de estudos, muito tempo, e a inteligência artificial, a princípio, ela vem para isso, né, para ajudar empresas e tudo mais a solucionar problemas. E a gente tem até um bom exemplo de como a inteligência artificial é utilizada na saúde. Então, assim, ajudando em diagnósticos mais precisos, reduzindo custos, porque daí você também consegue, né, os profissionais, com a ajuda da inteligência artificial, também consegue prever qual é o melhor tratamento para determinado paciente. Então, a inteligência artificial vem mesmo com essa ideia de solucionar problemas de forma mais rápida e reduzindo custos. Então, tem os pontos positivos. Eu acho que até numa questão de sistema, né? Imagina você administrar o sistema de saúde de uma cidade que nem São José dos Campos, por exemplo, tem 800 mil pessoas. Então, imagina, né? É muita gente, como remanejar tudo isso. E se você ensina uma inteligência artificial a administrar algumas coisas, fazer os primeiros atendimentos, os cadastros e tal, isso aplicado a várias situações, não só a saúde, você garante uma celeridade, né, na situação. Não precisa ir uma pessoa. Eu, por exemplo, fui me inscrever num esporte aqui da cidade. Entrei num aplicativo, preenchi o cadastro, coloquei lá o que eu queria fazer e já me botaram numa lista de espera. Quando abriu uma vaga, automaticamente já recebi um e-mail. Tudo isso faz parte de um sistema de computador. Não precisei falar com uma pessoa que me coloca numa lista e depois checa quem saiu. Foi tudo feito por uma inteligência artificial, um computador, um banco de dados autônomo, né? Sim, e atualmente muitas empresas utilizam a inteligência artificial, né? Se a gente for pensar em grandes empresas, então, Google, Netflix, usam muito para analisar dados, checar as nossas, né, preferências. Então, toda essa questão de atendimento ao cliente e saber o que a gente gosta e personalizar, né, personalizar os sistemas para a gente. Então, personalizar para cada usuário, de acordo com o que cada usuário precisa. Essa é uma ferramenta, né, que também foi não personalizada, mas que foi desenvolvida, né, e que podem ser mais desenvolvidas por inteligências artificiais. Que nem na Netflix, você entra lá, tem lá sugestões para você. Exato. Porque a inteligência artificial da Netflix analisou o seu padrão, aquilo que você geralmente assiste, e ela sugere para você. Né? Tipo, com certeza no Davi que vai ter um monte de dorama. No meu tem um monte de anime. É bem assim mesmo. E eu tô expondo a Vicky demais aqui nos programas. Eu tenho que me comportar. Não, mas eu acho que dorama não é mais segredo que eu assisto. Inclusive, eu vou falar de um no próximo bloco. Mas as inteligências artificiais, elas não são só vilões, né? A gente viu que ela tem várias aplicações e aplicações boas.
né? Acaba que ela vira uma ferramenta na mão das pessoas. A gente tem um filme com aquele Eu, Robô, com Will Smith, Sei. né? Que eles começaram a aplicar inteligência artificial em máquinas, em robôs. Porque, por enquanto, a gente tem mais inteligências artificiais em sistemas, como a Alexa, né? O Google Assistant e o ChatGPT. São sistemas que a gente vai lá e pede, recorre, programa, né? Tipo, você fala pro Google te acordar sempre às 10 horas da manhã. 10 é muito tarde, né? 6 horas da manhã. E ele pega, programa seu alarme, tem como ele já te dar a previsão do tempo. Sem eu falar pro Google aonde eu trabalho, ele já me dá se tá com trânsito ou não pro caminho do trabalho. É um bagulho bizarro, assim. Mas a gente tem essas inteligências artificiais em sistemas. Mas um próximo passo seria ela ser aplicada em robôs, vamos dizer assim, para ele fazer as coisas. E isso que acontece lá em Eu, Robô. Eles constroem as máquinas que têm a inteligência artificial para ajudar os seres humanos. E acontece que um desses robôs se torna autoconsciente. E, por enquanto, é o grande impasse das inteligências artificiais. Grande mistério, né? Será que já existe inteligência artificial autoconsciente? Que é o grande medo também. Exatamente. Eu perguntei pro ChatGPT. Ele me respondeu que ainda não existem inteligências artificiais autoconscientes. E é um rolê, porque assim, hoje mesmo eu estava lendo, né, pesquisando sobre o assunto, e eu achei uma notícia da Exame, dizendo, né, que falava que um funcionário da Google foi demitido por revelar que já existe. Olha então, só. assim... Será? Tá em existe, segredo? não existe? É isso. Não sabemos. Bem, gente, a gente vai dar uma pequena pausa e já volta já. Estamos de volta e vi que a gente falou de alguns filmes, citou aí alguns filmes sobre inteligência artificial, mas tem muitos que a gente até gosta da inteligência artificial, né? Elas são legais, não é só apocalipse. Sim, a gente acaba até torcendo por elas, né? E pensando aqui no que eu já assisti sobre inteligência artificial, tudo me faz pensar muito sobre a solidão. Porque, assim, se a gente for ver algumas das histórias, algumas que me marcaram. O IA, que é o inteligência artificial, tem Her, que eu gosto muito também. A gente tem personagens, né? Começam com histórias de pessoas que são pessoas solitárias. Então, assim, em inteligência artificial, a gente tem uma mãe que, né, ela tá com um filho no hospital. Então, assim, ela sente falta de um filho. E em Her, a gente tem uma pessoa que tá num processo de divórcio. Então, são pessoas muito solitárias. E só que durante a história a gente vai percebendo que a inteligência artificial ela não supre as necessidades dos seres humanos e, pelo contrário, a inteligência artificial começa a se sentir solitária também. Então, assim, o problema aumenta. Nossa, e imagina só, porque eu acho que esse filme tem muito também a discussão de que a inteligência artificial ela tá presa no universo digital. Então, como que ela se apaixona por um cara e como que ela vai tocar ele e tal, e como que eles vão se relacionar, entendeu? Porque tudo bem que ela é autônoma, é uma inteligência artificial autônoma, mas ela ainda depende, ela foi programada de acordo com os seres humanos, então ela tem a vontade de estar perto, de ter contato, de viver uma história de amor padrão, e não consegue. Exato. E daí a gente tem esses níveis, né? Até qual nível uma inteligência artificial pode chegar, que a gente estava comentando. E daí, por exemplo, antes de vir aqui pro Pode Ser, a gente perguntou pro ChatGPT se ele sente emoções e se ele quer coisas. E ele falou que não, que ele é uma máquina, né, programada para ajudar as pessoas, enfim, para fazer as pesquisas ali. Então, ele tem um grande banco de dados, ele vai consultando esse banco de dados para responder o que a gente quer.
né? Ele vai tendo esse raciocínio, Ele mas ele não aprende, tem... mas ele... Exato, ele não tem uma consciência, então ele não tem emoções, ele não sente. E a autoconsciência seria isso. Então, você programar uma máquina a um nível tão grande que ela começaria, então, a ela mesma ter emoções e querer coisas, a pensar por ela mesma. E eu acho que isso é o grande diferencial, porque a gente, né, Vic, nós somos todos Homo sapiens sapiens. É o homem que sabe, é o homem que tem consciência das coisas que ele sabe, né? E a máquina sabe muito mais do que os seres humanos. Ela tem, o ChatGPT tem muito mais conhecimento do que qualquer ser humano. As máquinas que aplicadas ao xadrez, elas conseguem fazer cálculos que nenhum ser humano na face da Terra vai conseguir fazer. Mas ela não sabe que ela sabe disso. Exatamente. Então, quando o grande medo é quando ela pegar e tomar consciência de si, o que ela vai fazer? E eu acho que falar de inteligência artificial é tão encantador e assustador ao mesmo tempo, justamente por isso, porque eu acho que ela toca em dois medos muito inatos, assim, muito intrínsecos aos seres humanos, que é a solidão, como eu estava falando, e o extermínio. Então, assim, nesses filmes, né, Inteligência Artificial e Her, a gente tem, então, pessoas que tentam suprir essa solidão com a inteligência artificial. Então, ter uma companhia, ter alguém que vai ser exatamente aquilo que você quer, alguém que vai te entender. E só que daí a gente vai vendo durante o filme que é muito complexo. Os seres humanos são muito complexos e essas inteligências artificiais que vão aprendendo com os seres humanos, elas se tornam tão complexas quanto a gente. Então, no final, acaba todo mundo meio solitário, meio triste, meio depressivo. É meio... Porque, tipo assim, imagina, o ser humano, acho que o que define bastante a gente é que a gente falha, né? Inclusive, é tema de um episódio de Black Mirror. Que sim, legal. É um episódio que tem o cara ruivinho, tal, que faz Harry Potter, faz Questão de Tempo. Acho que é o primeiro da segunda temporada. A mulher tá grávida e o marido dela morre. E aí ela começa a fazer parte de um experimento que ela pode conversar no celular e tal, através de mensagem de voz, ligação, né? Como se fosse o cara. Então ela fornece informações sobre ele, o sistema lá faz uma análise das redes sociais do cara e começa a conversar com ela como se fosse o cara. Mas o cara já morreu, né? E aí só que ela se sente bem conversando com ele e tal, fica atualizando ele da gravidez e essa inteligência artificial pergunta como é que tá e tal. E aí ela recebe um Android, né, de uma evolução experimental desse sistema aí, que é reproduzir a pessoa na íntegra, né? Só que tem a questão que esse cara, né, esse robô que era idêntico ao marido dela que morreu, ele só tinha as coisas boas e só fazia aquilo que ela pedia e tal, apesar de ser muito parecido, de aprender a ser um pouco como ele não tinha os defeitos do cara. Então até mostra em alguns momentos nos flashbacks momentos que ela e o marido discordavam e o robô não faz isso. O robô, ele não discorda, o robô, ele não erra, entendeu? Ele não tem defeitos. E esse é o grande abismo aí que a gente ainda tem. Será que, tipo, se uma inteligência artificial conseguisse ser autoconsciente e fosse igual à mente de um ser humano, em algum momento ela não ia precisar, por exemplo, fazer uma terapia para melhorar? Ou, né, se elas continuassem assim, sendo perfeitas, será que elas não iam pensar também, nossa, os seres humanos são muito prejudiciais para o meio ambiente, vamos acabar com eles? É o que acontece em Vingadores Era de Ultron, né? O Tony Stark fica meio paranoico de... Nossa, eu preciso proteger o mundo inteiro porque tá dando muito ruim. Ele cria uma inteligência artificial que se torna autoconsciente, que é o Ultron, e aí ele sai das limitações digitais, entra dentro dos robôs, né? E
fala, o problema do mundo é o ser humano. Uhum. E aí ele quer exterminar os seres humanos. E você estava falando, né, no primeiro bloco sobre a IBM, certo? Uhum. E eu lembro que alguns anos atrás eu fiquei muito surpresa também, porque sempre que eu vejo alguma coisa sobre inteligência artificial eu fico, meu Deus, olha isso. Aí, no caso, era um trailer que foi um filme sobre inteligência artificial, e o trailer foi produzido por uma inteligência artificial, e daí a IBM estava junto também. O filme é Morgan, então é ficção científica com um thriller, e eu fiquei pensando, cara, mas imagina essa inteligência artificial fazendo um filme sobre uma inteligência artificial que se revolta, sabe? Que tá ali tentando, sabe, ser livre, enfim, e tem cenas complicadas nesse filme, violentas. Então, eu fiquei, mano, como é que será que tá a cabeça dessa inteligência artificial? E o processo foi assim, eles mostraram cerca de 100 trailers para essa inteligência artificial de terror, de filmes de terror. Então, assim, ela assistiu vários trailers de filmes de terror. O problema já começa aí. Ensinaram ela muito errado, né? Muito errado. Só mostraram coisa ruim para ela. 100 trailers de filme de terror. Mostraram, então, para ela como é que faz um trailer. E daí ela aprendeu. E não apenas aprendeu, como fez um trailer. E um trailer muito bom, porque você realmente fica apreensivo. Então, é bem chocante, assim. Nossa, E medo de inteligência artificial se voltando contra os seres humanos, a gente não pode deixar de falar de Ex Machina, que é um filme até um pouco mais antiguinho, mas ele ganhou na época o Oscar de melhores efeitos visuais, concorreu ao Oscar de melhor roteiro adaptado. É um filme excelente, que tem o Oscar Isaac e inclusive esse carinha ruivinho aí desse episódio de Black Mirror que eu falei, que eu esqueci o nome dele. Eu esqueci também. Mas ele... qual que é o lance? O dono da empresa chama um dos melhores programadores lá para casa dele para fazer um teste de Turing em uma máquina, né? E nisso, o programador fala, mas você já tá me contando que é uma máquina. Então, porque o teste de Turing é você conversar com alguém sem ver e você falar se você está conversando com uma máquina ou não. E até agora, nenhuma máquina que nós saibamos aí, que tenha tido muita publicidade, ainda não conseguiu enganar muito bem aí um ser humano. Mas esse programador é chamado, né, para fazer esse teste, e ele fala, não, mas vamos ver se a máquina tá boa. E essa inteligência artificial tá num robô. E a inteligência artificial vai manipulando o cara, né, o programador, para achar que o dono, né, que criou ela é um cara do mauzão e tal, e começa a manipular ele e manipular quem tá assistindo a achar que eles estão, tipo, apaixonados, sabe? Tipo, que o cara, né, eles podem ser amigos, né? E na verdade, o vilão é o dono dela e tal. E acontece que... E nem é spoiler, viu, galera? O filme já é velho. Acontece que a inteligência artificial tava manipulando todo mundo, entendeu? E ela passa no teste de Turing porque ela conseguiu enganar um ser humano. Ele sabia que ela era uma inteligência artificial, mas mesmo assim ela conseguiu convencer ele de que ela tinha sentimentos. Aí é muito complicado, porque a gente sempre esbarra nos limites, né? Quais são os limites, tanto dos seres humanos fazerem, né, mesmo essa inteligência artificial, e também da inteligência artificial em si. Então, assim, quais limites ela vai ter, se ela não vai ter limites, enfim. A gente conversa mais sobre isso no próximo bloco. É isso aí, galera. Estamos de volta. E vi que a gente estava falando pra caramba de ChatGPT. E só para quem não sabe, né, o ChatGPT é uma inteligência artificial, é um chatbot, né? O chatbot,
Acho que é chatbot que se pronuncia. Fala em português, a gente tá no Brasil. Chatbot que ele é uma ferramenta, ele auxilia e ele sabe de muita coisa, né? Então ele é um assistente, você vai pergunta e pede para ele executar tarefas, faz perguntas e ele responde, dá as informações. E que, né, muita gente está usando, a gente está usando pra caramba. Se você der um Google aí, com certeza você vai encontrar, dá uma brincada aí no ChatGPT que você vai entender bem o que ele é. Uhum. E a gente perguntou pro ChatGPT os 5 filmes sobre inteligência artificial, top 5 filmes de inteligência artificial, segundo uma inteligência artificial. Exato. Vamos ver como aqui. ficou essa lista. Em primeiro lugar, Ex Machina, ele colocou. Filme de 2014, está fazendo quase 10 anos, mas ainda é atual, né? Tem o Blade Runner, que também é um filme muito legal, que leva esse lance dos replicantes, seres humanos com inteligência artificial, né? Aliás, seres humanos não, robôs com inteligência artificial que são usados pelos seres humanos e pá. Tem o Her, que, putz, é um filme de drama, né? Isso. Quem diria? Um drama... romance. Ficção científica. Putz. E é o meu preferido dessa lista, introvertidos, introspectivos. Assistam esse filme se vocês não assistiram, porque é muito bom pra gente. E a gente ou descobriu... Ou não. Você pode ficar muito depressivo também. E a gente descobriu que a inteligência artificial tem o meu MBTI. Ela é ENFJ. Pra quem gosta de MBTI, né, tem os 3 personagens, assim, que seriam os que mais aparecem, talvez. Tem o protagonista, que seria INFP. Aí tem a inteligência artificial, que é ENFJ. E tem a ex-mulher do cara, que é causa de muito sofrimento, que é INFJ. Então, pros NF, assistam que vocês vão se sentir representados. Mas aí a gente ainda segue a lista com Matrix, que não precisa falar nada, né? Super futurista. E 2001, Uma Odisseia no Espaço, que eu acho que foi, um dos primeiros filmes a abordar esse lance de as máquinas se voltando contra os seres humanos. 2001 já faz muito tempo para agora. Mas esse filme ele foi lançado em 68, então 2001 era muito no futuro para esses caras, né? Exato. E então tá aí o nosso top 5 de filmes indicados por uma inteligência artificial. E eu acho que o recado que a gente queria dar era mais ou menos esse, né, Samu? E assistindo, né, os filmes e dos filmes que eu mais gosto, um recado que fica sempre no final é que a questão da solidão, ela não deve ser enfrentada, acho que, como um problema. A gente é sozinho, né? O ser humano, ele é solitário. Então, assim, você tá aí na sua cabeça, só você sabe o que você tá pensando. E, assim, ainda bem, né? Às vezes a gente é muito sozinho, mas imagina se todo mundo soubesse o que rola na sua cabeça, né? Eu acho que ia ser muita... a gente não ia ter privacidade. Somos indivíduos, cara. É lógico que a gente vive em sociedade, né? Mas é um quebra-cabeça ali, você é responsável pelas suas ações, né? Exato. E Nietzsche fala muito disso, né, o filósofo, que uma das grandes capacidades do ser humano é justamente essa, né, ter o espírito livre. Então, a solidão, ele traz essa capacidade, né, de ser um espírito livre, porque se a gente for parar para pensar, os momentos, né, em que a gente é mais livre, às vezes é nos momentos de solidão, então que você é exatamente aquilo que você é, sem precisar ter medo de nada. Então a solidão, ela pode ser vista dessa forma também, como se você for uma boa companhia para você mesmo, a solidão, ela não precisa ser temida. É isso aí. E sobre as inteligências artificiais, Vicky, eu só quero falar aqui que eu sou amigo dos robôs, beleza? Não se voltem contra mim. Se aquele funcionário do Google foi demitido por causas justas, se ele estava certo... Nossa senhora, e já existe uma inteligência artificial autoconsciente... Já era. Eu gosto de você, Google. A gente é best friends. Ele vai olhar todo o seu histórico agora, Samuel. Vai. Mas eu sempre agradeço quando eu pergunto alguma coisa pro Google. Eu falo, Google, aonde fica tal lugar? Aí ele fala e eu falo, ok, Google, muito obrigado, viu?
Eu sempre Você agradeço. vai ser poupado, então, Samuel. Eu acho que não. Nunca agradeci. Meu Deus do céu. Bem, galera, o programa de hoje fica por aqui. Espero que a gente tenha te ensinado coisas boas e não tão boas sobre a inteligência artificial. Mas crianças, não usem o ChatGPT para fazer as tarefas, e tá? se usar, leia bem, entendeu? Para você aprender junto com o ChatGPT. Use de forma sábia. É isso aí. E a gente volta na semana que vem. Não esqueçam de curtir a gente, escutar a gente também no Spotify. A gente tem vários outros programas aqui na nossa timeline, no YouTube da TV Câmara, e também assistir a gente no canal 12.3. E até mais. É isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo programa.